Então pessoal, como prometido, aqui está o vídeo no qual eu vou deixar as medidas para você conseguir fazer a sua bancada. Eu decidi deixar as medidas no vídeo porque tem muita gente que não consegue abrir o projeto, eles não conseguem baixar o projeto e às vezes tem muita dificuldade de abrir porque o projeto em SketchUp só abre no computador. Tem até um aplicativo que abre ele, mas não é muito efetivo não. Posso fazer em PDF, mas em PDF não fica muito funcional também. E aqui fica bem funcional. Quem quiser fazer o projeto é só parar, tirar as medidas. Qualquer dúvida, volta o vídeo, confere. Eu vou mostrar essa bancada aqui mais de pertinho, porque aqui no projeto dá para você ver melhor do que na prática. Porque aqui dá para a gente virar para um lado e outro. Então vou mostrar ela bem mais pertinho aqui para você ter uma ideia. Exatamente como ela é. A única coisa que eu não fiz nela foi esse buraco aqui, ó. Que você pode colocar um aspirador. Mas como o pó vai ficar preso aqui, eu não acho que tem necessidade de colocar um aspirador aqui não. Coloquei as dobradiças, as peças em alumínio. Vou levantar o tampo aqui só para mostrar direitinho. Esse tampo aqui eu não vou fazer rebaixo porque a serra circular que eu tenho aqui, ela sai 5 centímetros de serra aqui, ó. Mas se você for usar uma serra mármore, a lâmina dela é curta. Então é bom você fazer um rebaixamento aqui para encaixar a serra mármore. Eu vou fazer uma adaptação para a serra mármore também e vou mostrar. E vou adaptar na mesma bancada. Mais para frente, que vai gerar bastante vídeo. Se fosse fazer um só, ia gastar um dia inteiro para vocês assistirem. E como as pessoas reclamam de vídeo longo, por isso eu vou ter que fazer um monte de vídeo. Esse encaixe aqui, ele tem exatamente 2,5 centímetros, 25 milímetros. Essas bordas aqui, ó. Se dá para mostrar aqui. Não dá. Para mostrar isso aqui, tem que fazer um risco aqui, ó. Que dá para ver, ó. 2,5 centímetros. Ao redor tudo aqui tem 2,5 centímetros. De todos os lados. A espessura do MDF é de 15 milímetros. Você pode fazer do jeito que você quiser. Se quiser fazer de uma madeira mais grossa, fica à vontade. Eu vou passar só as medidas. A espessura, se você quiser, pode fazer de um mais grosso. Se quiser mais fino, eu acho que não é viável. Mas se for uma espessura maior, é viável sim. A medida total do tampo aqui, ó. A medida total desse tampinho menor aqui, vou medir aqui. 30 centímetros por 40. Se a sua serra for bem grande, você mede ela e pode fazer esse rasgo maior. Esse rasgo que faz maior e o tampo vai ser maior, é claro. A medida total do tampo, largura 70. Aliás, comprimento 70, largura 60. A espessura é 30 milímetros, porque é 2 MDF de 15 milímetros. Esse rasgo aqui, ó, ele tem exatamente 4,5 centímetros, 45 milímetros. Bom, nesse caso aqui, essa peça, ela tem tipo um dente aqui embaixo. Então, eu não encontrei de outro modelo. Só encontrei essa, eu tive que fazer um rasgo aqui embaixo. Exatamente essa peça toda aqui, ela tem 1,7, mas até aqui assim, ela tem 1,4. Então, eu tive que fazer esse rebaixamento aqui. Mas você pode encontrar um aí que serve exatamente no encaixe. Aí não vai precisar fazer esse rebaixo. Só você procurar esse tipo de alumínio. Aí você vai procurar onde mexe com janelas de vidro, com alumínio, estrutura de alumínio. Aí você pode encontrar um que dá certinho. Ou pode fazer de ferro mesmo, ou pode fazer só o rasgo sem o trilho. Fica bom também. Não precisa fazer com esse trilho aqui. Eu optei por fazer com trilho, mas você pode fazer ela mais simples. Não precisa ser com esse trilho, não precisa ser com esse tampo branco. Pode ser com qualquer outro tipo de madeira, desde que fique certinho, né? Eu vou mostrar aqui agora exatamente essa medida desse rasgo aqui. Esse rasgo de baixo, ele tem 25 centímetros por 35. Mas isso você pode fazer maior, depende das suas máquinas aí, porque geralmente essas máquinas têm tamanho diferente dependendo da marca. Esse espaço aqui, ó, e esse aqui é a mesma coisa, mas eu vou colocar as medidas aqui para não ter erro. Vou colocar a medida de cada um para não ter erro aqui, ó. Para não ficar dúvida nas medidas, eu vou tirar a medida de cada um deles. Essa medida total que já sabe
já sabemos que é 60 milímetros. Medir essa aqui também, ó. Aqui tem 10, a mesma coisa. Bom, essa medida aqui assim é a mesma do tampo, né? Esse tampo aqui, ó, é 30 por 40. Na verdade tem uma folguinha, só que no projeto aqui ele não dá folga. Mas você tem que fazer um pouquinho maior do que a outra, senão o tampo não encaixa exatamente aqui. Então vou colocar a medida aqui também, mas não tem necessidade porque é o mesmo tampo. O mesmo do tampo de cima. Mas eu vou colocar aqui, que seria 30 por 40. Como você pode ver aqui a ponta da flecha aqui, ó, as pontinhas aqui, a medida é exatamente na ponta da flecha. Às vezes você pode se confundir aí, mas tem uma limitação aqui na pontinha, ó, que às vezes as pessoas não prestam atenção exatamente nos detalhes. Então eu vou aproximar as medidas aqui porque eu vou apagar elas agora. Senão vai ficar muito poluído aí o desenho e você vai acabar complicando as medidas. Aí sempre que tiver dúvida, para o vídeo e dá uma olhada nas medidas, bem de perto. Então é só você parar o vídeo, dar uma olhadinha nas medidas, você vai conseguir fazer. Para tirar algumas dúvidas, que às vezes a pessoa acha difícil fazer esse rasgo aqui, esse rasgo central que eles acham difícil fazer. Eu vou apresentar uma maneira de fazer aqui muito mais fácil, que qualquer um pode fazer. Você corta exatamente uma peça dessa, outra dessa, duas iguais. Só que para fazer essa peça aqui, ó, em vez de você fazer do jeito que está aqui, você faz as peças separadas. Eu vou desmontar o tampo aqui do jeito que eu acho que você pode fazer mais fácil para você ver. Aqui eu já fiz do jeito que eu acho mais fácil para qualquer um fazer. Então eu vou só passar as medidas aqui, eu vou tipo fazer um estilo explosão aqui para você ver tudo separado, cada medida de cada peça para dar isso aqui, ó. Isso aqui é como se você tivesse cortado as peças separadas e montado ela, tá vendo? E fazer esse tampo do jeito que tá aqui. Se você cortar todas as peças na medida exata e montar, ele vai ficar exatamente do jeito que tá aqui, ó. Só você obedecer as medidas de encaixe aqui, é só você parafusar com cola. Passa a cola e parafusar resolve o problema. É melhor do que fazer um rasgo aqui com a tico-tico ou com a serra circular ou com o que for. Mas desse jeito aqui é muito mais fácil para qualquer um fazer. Então aqui, se você seguir exatamente as medidas que estão aqui, você vai fazer aquele tampo perfeito. Eu só tirei medida dessas três aqui porque essas três aqui são iguais a essas. Então sempre vai ter que ser duas peças, duas dessa medida, duas dessa e assim segue. Embaixo a mesma coisa. Então vou parar a imagem aqui bem próximo para você conseguir ver a medida exata. Então não tem dificuldade nenhuma em fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui, se você não tiver como cortar, você pode mandar na marcenaria e pedir exatamente essas medidas. No comprimento aqui 60, essa aqui na largura 30. Eu tô falando 30 é 30 centímetros. Na verdade eu tô falando tudo em centímetros, não em milímetros. Então esse aqui é o modelo explosão que eu tinha falado. Se você cortar essas peças nas medidas exatas, vai dar aquele tampo. Essa peça é igual a essa igual a essa. Então as medidas é exatamente a mesma que está aqui, é as que vão ser aqui. Então se você conferir direitinho aí, você vai fazer esse tampo perfeito. Não tem como dizer que não consegue fazer. Então fazendo tudo isso aqui, vai gerar esse tampo aqui embaixo, que eu vou colocar agora. Então é como eu disse, gera esse tampo aqui. E como você pode ver aqui, todas as peças parafusada e colada, ela trava uma na outra. Então o tampo fica muito bem seguro, porque ela junta uma na outra travando. Ó, você vai ver que o tampo desse jeito que eu estou falando vai ficar muito fácil de fazer, e esse encaixe aqui vai ficar muito mais perfeito do que se você tivesse cortado com uma tico-tico ou uma tupia ou uma serra circular. Eu fiz cortando com a serra circular de bancada e fiz também cortando com uma tupi laminadora. Com a tupi eu percebi que é bem perigoso cortar. Com a serra circular não é tão perigoso, mas não fica tão perfeito como se você fizesse assim, ó. Assim é muito mais fácil e mais eficiente. Então eu recomendo que você faça assim. A não ser que você já tenha uma certa prática, aí você pode fazer do outro jeito. Mas essa forma aqui fica muito legal e bem travada. Se ficar algumas rebarbinhas, você passa uma lixa e tira na lixa as rebarbinhas. Então é isso aí. Vamos pegar as medidas de baixo agora, das peças principais aqui da bancada. Bom, aqui então
são as peças principais da bancada que compõem o corpo da bancada. No caso aqui seria duas peças de 61 centímetros por 40 de altura. Todas elas têm 40 de altura. Essa tem 61 centímetros e a de cá de trás também tem 61. Essa aqui, ó. Essa outra tem 54, essa também 54. Esse tampo aqui que vai ficar no meio, que vai segurar o pó, seria de 61 centímetros por 51. Ele é o que vai ficar embaixo, como vocês podem ver. Esse encaixe aqui, não precisaria de colocar medida, mas vou colocar aqui, porque não sei que tipo de disjuntor ou que tipo de botão liga e desliga você vai colocar aqui. Então eu vou colocar essas medidas aqui, mas não acho que tenha muito... Não acho que é necessário eu colocar essas medidas. Seria 2 centímetros por 5 centímetros. E para fazer esse corte nas peças aqui, eu vou dar exemplo só de um lado, que você pode usar em todos os lados. Vou dar exemplo disso aqui, ó, que seria você medir 10 centímetros aqui, medir 5 centímetros para cima e essa parte de baixo aqui medir 5 centímetros. Então, onde você medir 5 centímetros, você vai ligar lá onde tem o final do 10 centímetros. Aí você faz isso em todas as peças e corta essa parte. Pode usar uma tico-tico e cortar essa parte. Então essa medida aqui vai servir para todos os lados. Servir para aqui, para todos os lados que tiver aqui você usa essas medidas aqui, ó. Isso se você quiser fazer assim. E eu acho que por hora é só. O vídeo foi grande, eu achei que ia ficar pequeno, mas eu tô explicando tudo aqui porque às vezes você explica e as pessoas não entendem. E às vezes entra em contato com a gente para perguntar uma coisa que já foi feito no vídeo ou que poderia mudar e tal, mas você pode mudar o seu projeto que você vai fazer, você pode fazer exatamente como você quer. Olha esse projeto e faça as suas mudanças. E o que o pessoal pergunta é se eu faço para vender. Eu não faço para vender. Eu faço só para fazer os vídeos. E na verdade eu fiz essa bancada e outras que eu já fiz é porque eu precisaria de usar elas. Como eu precisei usar, eu tive que fazer. Eu tenho várias máquinas aqui que tá sem uso, porque eu preciso inverter elas. E eu não tinha construído uma bancadinha legal. Que essa aqui vai ficar muito legal. Então ajuda aí divulgando, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as atualizações e deixe seu like aí. Se puder dar um aplauso, só que esse aplauso que você dá é com o dedo. Abaixo do vídeo está escrito aplauso. Se você quiser dar um aplauso, isso tem custos. Então eu agradeço se você me aplaudir com o dedo.